Grande dia, meus amigos. Eduardo Bolsonaro fez uma grande jogada, armou uma arapuca e eles caíram direitinho. O cara realmente sabe o que faz. Filho de peixe, peixinho é. Olha, se antes havia a mínima chance, a mínima possibilidade que seja de Donald Trump não seguir em frente em aplicar a lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, o delegado Fábio Shor, o PGR, né, indicado do Lula. Bom, agora não há mais. Simples assim. Eduardo Bolsonaro sabia exatamente o que fazer e ele sabia quando fazer. Bom, lembra quando o ministro Alexandre de Moraes deu... Bom, eu não lembro exatamente o prazo, mas ele deu um prazo para a PGR, para o Paulo Gonet, se manifestar a respeito da apreensão ou não do passaporte de Eduardo Bolsonaro. Quando ele já estava lá nos Estados Unidos, né? Aí o Moraes ele deu um prazo, acho que foi 5 ou 10 dias para a PGR se manifestar, favoravelmente ou contrariamente, né? Daí aconteceu algo inusitado, algo que a gente não vê todo dia. Paulo Gonet ignorou o prazo dado por Alexandre de Moraes. Opa, peraí. Aí, ali acendeu o alerta, né? Ali Eduardo Bolsonaro matou a charada. Opa, se eu voltar para o Brasil agora, eles vão me prender. Se eu voltar para o Brasil agora, eu não saio mais e eu serei um novo Daniel Silveira. Bom, ali ele decidiu ir até as últimas consequências. Bom, a partir de agora, eles vão provar do próprio veneno. Só que eu acho que esse veneno que eles vão provar é ainda mais forte do que os deles próprios, né? O que está por vir, meus amigos, é o início da nossa libertação. É o início da retomada da democracia no Brasil. Porque a partir do momento que o primeiro cair, que o primeiro for sancionado, cara, não se enganem, essa sanção é incrivelmente avassaladora. Isso vai simplesmente tornar a pessoa um fantasma, né? Faz jus aí ao apelido dela, que é a pena de morte financeira. A pessoa simplesmente deixa de existir em vários aspectos, né? Ela tá ali fisicamente, mas no mundo de hoje, bom, ela perde acesso a praticamente tudo. A coisa realmente é complicadíssima, né? Não é tão simples assim. E quando as pessoas, quando o seu entorno começar a ver aquilo ali, a galera vai começar a falar, opa, não fui eu não, hein? Eu tava brincando, hein? Tira eu dessa lista aí, viu? Só que agora é tarde demais, tá? Bom, meus amigos, o pessoal da Rede Goebbels de televisão tá ensandecido. Até mesmo eles estão vendo que agora já era, né? Agora realmente Eduardo Bolsonaro está claro como o dia que ele é um perseguido político. Está claro como o dia que há perseguidos políticos, que há exilados políticos, que há no Brasil um estado de exceção. Porque não pode ser coincidência. Semanas atrás o mesmo PGR disse que não, que o Eduardo não estava fazendo nada de errado. Aí agora que eles viram que a água bateu na bunda, colocaram o Eduardo no inquérito? Peraí. Se a gente tá vendo o que tá acontecendo, vocês acham que o pessoal lá não tá também? É claro que tá. E antes se restava alguma dúvida se Eduardo Bolsonaro era ou não perseguido político, agora não há mais. O cara foi incluído no inquérito. Do nada, sem ter cometido nenhum crime. Então assim, realmente estamos num ponto sem retorno. E vejam que Eduardo ele pensou tanto no que fazer, tem que tirar o chapéu para ele. Que agora ele está lá nos Estados Unidos e é inatingível, né? Com essa medida sendo incluído no inquérito, literalmente agora ele é inatingível. Alexandre de Moraes e quem quer que seja não vai tocar num fio de cabelo de Eduardo Bolsonaro enquanto ele estiver lá nos Estados Unidos. Não vai. Não vai. Ou vocês acham que Alexandre de Moraes vai incluir ele no inquérito, beleza, mas e aí? Para determinar alguma coisa tem que passar pelo Trump. Tem que passar por algum órgão dos Estados Unidos. E vocês acham que depois de tudo isso exposto, ele vai conseguir receber alguma resposta oriunda de algum órgão dos Estados Unidos sobre a gestão do Donald Trump? É claro que não. Olha, o azar dessa gente, o plano só não se consolidou de fato, né? A ditadura só não se instaurou de fato aqui no Brasil ainda, nas ruas e tudo mais, porque o João Bidet saiu fora, a Kamala Harris não ganhou, né? Que Donald Trump está de volta. Graças a Deus, foi isso que realmente garantiu a esperança de retomarmos a democracia no Brasil novamente, né? Bom, eu vou colocar para vocês aqui um vídeo da assessoria de imprensa do Lula falando a respeito e mostra realmente que
Eduardo agora se tornou não um mártir, mas uma vítima em evidência, uma prova da perseguição e dos abusos que estão sendo cometidos aqui no Brasil. Prestem atenção. Era, através do Itamaraty, protestar contra essa investigação que foi confirmada pelo secretário de Estado americano, que é um absurdo. Agora, querer processar o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos fazendo uma conspiração, estaria fazendo uma conspiração, ele está fazendo, tentando de tudo para salvar o pai, para criticar o Moraes, o STF, mas isso ele pode fazer o que ele quiser. Eu não vejo como o governo pode enquadrar isso numa conspiração. Eu acho que o governo tem que reclamar com o governo dos Estados Unidos, que está anunciando uma pressão sobre um ministro do Supremo. Agora, do Bolsonaro, não acho que ele tem que ser processado, acho que ele tem que ser criticado. O que agora a Procuradoria-Geral da República faz, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao aceitar toda essa investigação, fazem dar uma importância a Eduardo Bolsonaro. Realmente concordo que ele agora encontra o seu papel de vítima. Isso só piora uma reação técnica de governo a governo do Brasil, do governo brasileiro, em relação especialmente às falas do secretário de Estado dos Estados Unidos. Então, complica ainda mais, fica cada vez mais forte para a direita dos Estados Unidos que há uma perseguição contra o próprio agora Eduardo Bolsonaro, que não era alvo de nenhuma investigação. Então, complica ainda mais o Brasil se colocar como um país que tem uma discussão técnica a fazer. Enfim, o que ela está dizendo ali é que agora não dá mais, já era, não dá para voltar atrás. A cagada, como diz o Paulo Gonet, foi feita novamente. E dessa vez foi uma cagada colossal, viu, o Paulo Gonet? Mas tudo bem, a gente sabe que isso aí não veio de você. A gente sabe que não foi você que decidiu ir atrás do Eduardo Bolsonaro, né? Essa ordem veio de cima. A gente sabe muito bem de onde. Enfim, o que a blogueira ali, assessora de imprensa do Lula, quis dizer é que agora fica difícil, tecnicamente, reverter a coisa. Tentar conversar ali diplomaticamente através do Itamaraty com o governo norte-americano. Não vai rolar, porque agora está escancarado. É um perseguido, Eduardo Bolsonaro é um perseguido político. Ele não respondia a nenhum inquérito e agora, magicamente, depois que foram anunciados aí que provavelmente, né, serão sancionados, né, ele é incluído no inquérito. É óbvio, cara, é óbvio, agora acabou, não tem mais retorno. Grande dia, Eduardo Bolsonaro armou a Arapuca e eles caíram direitinho. Curta, comente, compartilhe muito esse vídeo. Não esqueça, deixe o seu like, é muito importante. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.